Bem, primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 e 2, diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Pai Celestial, a Ti toda honra, a Ti toda glória, todo louvor e toda adoração. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos, queremos nesse momento dessa palavra trazer uma reflexão sobre o mundo que vivemos e o que tem preparado para a igreja. E aqui, quando nós lemos aqui agora, nessa primeira carta de João, capítulo 3, ele fala de um amor imensurável. Aliás, foi um dos que mais se preocupou, que mais cuidou de fazer com que as pessoas entendessem que a salvação não é por mérito, ou seja, não é a chamada meritocracia. O que é isso? Eu mereço, quero e acabou. Não, nenhum de nós merecíamos. A prova disso, aqui, ele fala: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Meus irmãos, o ser humano, ele passa um período como criatura de Deus. Foi criado e formado por Deus. Não era esse o propósito de Deus, que o homem viesse então a se perder. Então, o primeiro homem, ou o nosso primeiro pai, Adão, ele era íntimo de Deus, ele era colado com Deus. Deus, toda tardinha ali, na virada do dia, aproximadamente às 18 horas, Deus ele ia até o jardim do Éden. Ele tinha prazer em fazer isso. É por isso que a Bíblia diz, Jesus falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então aqui nós temos aqui uma quantidade bem maior dita por Jesus, quando ele tem prazer de estar aqui nessa noite. Então a gente vai saber por que ele tem esse prazer, como tinha prazer anteriormente. Mas devido ao erro, devido ao pecado, o Senhor havia dito
para Adão, se ele fizesse o que Deus havia dito para não fazer, que ele iria morrer. É a morte espiritual. A morte espiritual é um afastamento de Deus. Então Deus não tinha mais aquele mesmo prazer de estar ali na virada do dia, conversando com Adão, conversando com Eva, vendo de perto os animais. Não tinha mais o prazer. E a Bíblia nos fala exatamente sobre isso, sobre o que aconteceu no Éden e o que redundou para a humanidade, o que veio para cima de nós, que todos nós, todo ser humano, todo, nos cada um, nasceu debaixo da maldição do pecado, baseado em Romanos 5,12, está escrito na palavra de Deus, que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós fomos atingidos, mas Deus, Ele não desiste fácil, ou não desiste nunca, melhor dizendo, da sua maior e melhor criação, porque tudo que existe hoje foi feito pela palavra. O céu, o mar, a terra, as matas, as árvores, os animais, os peixes, as aves, tudo pela palavra. O ser humano não. O ser humano, Deus, ele tem o prazer de pegar do pó da terra e formá-lo, como está em Gênesis 2,7, que tomou Deus do pó da terra e formou o homem, e soprou na sua narina um fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente, ou seja, passou a ter mente, emoção e vontade, passou a decidir, porque Deus não criou um robô, e por não ter criado o robô, Ele deu então a incumbência, como está em Gênesis 2, 16, 17, orientando que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas isso veio a acontecer, infelizmente. Mas Deus mostra que Ele não abandona a sua melhor e maior criação, como a gente vai em Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, melhor dizendo, que diz que Deus prova o teu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus fez isso. Deus não desistiu. Apesar de Ele olhar para a terra, Salmo 14, 1 a 3, e viu que, olhou para a terra, não viu um justo sequer, e por não ter visto um justo sequer, não existe para nós a chamada meritocracia. Não, nenhum de nós merecia ou merece nada disso. Isso é pela infinita misericórdia de Deus. Aleluia. E quando olhamos aqui, João diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Isso é amor, isso é cuidado, é não querer perder,
é ter prazer, é querer que nós sejamos próximos dele, como Adão e Eva foram próximos dele. Esse sempre foi e será o desejo de Deus. E João relata isso no capítulo 1 aqui do meu livro, do primeira carta de João. Ele vai falar também exatamente isso, que ele tocou na vida. Ele quer dizer, eu tive o privilégio de tocar na vida. Está aqui, eu vou ler para os irmãos aqui entenderem. No capítulo 1 diz assim, olha: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, olha que privilégio, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ele quer dizer, eu andei com Jesus, eu toquei em Jesus. Ele continua dizendo, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, eu vi com meus próprios olhos, e testificamos dela. Ou seja, ele quer dizer que ele e os demais apóstolos tiveram o privilégio de tocar na vida, de andar com a vida, aleluia, e testificou disso. E diz a Bíblia, e vos anunciamos a vida eterna, que está com o Pai, e nos foi manifestada. Ou seja, chama-se a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso chama-se amor de Deus. Como assim? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí João repete aqui dizendo, maravilha, no capítulo 3, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. O pecado de Adão nos fez ficar afastados de Deus e nos tornou apenas criaturas. Mas Deus usou do teu amor, da tua misericórdia, para nos resgatar novamente para Ele, para nos dar o privilégio. O privilégio é privilégio, como diz a Bíblia, de ser chamados filhos de Deus, através do teu Filho Jesus. A Bíblia nos fala em Romanos 17, que é tão lindo, é tão tremendo o amor de Deus. Como é que 16? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois do grego. E depois ele continua dizendo sobre que pelo Evangelho é manifestado a justiça de Deus, a justiça de Deus em nosso favor. Mas como assim? Vou explicar para os amados. Porque quando Eva e Adão pecaram, nós não estávamos lá no Éden, nós não participamos diretamente daquele pecado, não éramos nascidos, não estávamos então. Mas aí, como de lá atingiu a nós, aí Deus faz o quê? Deus nos declara justo por ter aceitado o sacrifício de Jesus em nosso favor. Então ninguém merecia nada, Jesus que se manifestou e nos deu o privilégio de nos tornar novamente sermos filhos de Deus. E a Bíblia nos fala no Evangelho de João, aleluia, no capítulo 1, versículo 12,
e todos quando receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, todos quando receberam a Jesus, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí ele completa novamente dizendo: desde quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. É evidente, irmão, é evidente que o mundo não vai entender isso. Às vezes nós queremos cobrar das pessoas do mundo compreensão. Se eles não têm a Cristo, como é que vai me compreender ou me entender? Não tem como. A Bíblia nos fala, por isso, como diz aqui, por isso o mundo não nos conhece. Esse conhecer aqui é conhecimento na esfera espiritual. Não é conhecimento de saber nome. Evidentemente, o meu nome é Orlete e muita gente me conhece, mas pelo meu nome. Se você for na Bahia, alguém me conhece, em Sergipe me conhece, no Amazonas, em Belém, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Vitória, Macaé, conhece por nome, conhece porque me viu lá pregando, ou conhece porque me viu lá trabalhando. Não é esse conhecimento. É evidente que os irmãos aqui são conhecidos pelo nome, aonde mora, o número da casa. Não é esse conhecimento que eu estou falando, é o conhecimento da esfera espiritual, sendo então, após se tornar filho de Deus, através do sacrifício de Jesus, se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa estranha a esse mundo, que Jesus disse em João 17,16, que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Por isso, meus irmãos, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente tem mais aqui compreender as necessidades das pessoas. Às vezes nós queremos forçar as pessoas, mas Jesus não força ninguém. Ele espera que abra o coração para ele, como está em Apocalipse 3,20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso não é uma forçação de barra, isso é uma necessidade, que eu preciso sentir. Vou falar para os irmãos aqui bem rápido. Inclusive, é lógico que muita gente me conhece na minha vida pregressa, mas eu não senti essa necessidade. Sabe por quê? Porque quando você tem boas condições, tem dinheiro, tem carro, quando você é bem empregado, bem quisto na sociedade, aí você se acha o tal, você esquece que existe, ou não lembra que existe um Criador. Você não tem noção, na verdade, que existe alguém, aleluia, que foi pregado na cruz e derramou o seu sangue em resgate de muitos. Você não tem essa noção, como eu não tinha essa noção. Para mim era muito fácil pegar o carro, ir trabalhar, sair do trabalho, curtir a minha vida, gastar dinheiro. E aí você se torna conhecido por muita gente, porque você está curtindo a sua vida, mas não tem noção, na verdade, que aquela vida que você está curtindo, a vida que você tem, foi a vida dada por alguém, que é o fôlego de vida. Ninguém tem vida em si mesmo. O que tem foi recebido de Deus.
Se ele quiser, ele tira e acabou. Eu não tinha essa noção, nem imaginava, até que um dia o Espírito Santo falou comigo. Aí eu comecei a chorar e senti a necessidade de Deus na minha vida. Sou uma pessoa alegre e feliz, porque isso é sentir necessidade. Sabe aquela pessoa que dizia que não chorava por nada? Sabe aquela pessoa que não levava o desaforo para casa de ninguém, pode ser quem fosse? Pois é, essa mesma pessoa, como diz no mundo, arregou a cara a chorar. Parecia essas crianças que choram à toa. Eu estava assim, chorando, porque algo, aleluia, estava trabalhando no meu coração, algo estava trabalhando na minha mente, algo estava tratando com a minha alma. Foi o que aconteceu. Não foi, ninguém forçou a minha nada, ninguém forçou, ninguém fez pressão, mas o Espírito Santo, eu ouvi naquela voz gloriosa da palavra, o Espírito Santo trabalhando, e eu não aguentei, as lágrimas caíram para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Aquela pessoa que é valente deixou de ser valente. Por isso que eu não consigo entender como é que tem crente bravo igual um siri. Se vacilar eu bato, eu mato, eu faço, faz nada. Aquela valentia foi embora. Nunca mais botei uma arma na cintura. Minha arma agora é essa aqui, ó, calibre 66. Acabou isso. Nunca mais eu encarei ninguém. Hoje, se bater o pé, eu estou correndo. Se falar que vai me dar um tapa na cara, eu digo, calma, está nervoso? Mas falar assim antes é diferente. Você vai bater agora, vem cá. Hoje não, meu irmão. Não fale em me bater, que eu vou correr muito. E eu consigo correr, viu? Corro bem. Por quê? Porque a vida transformada, ela é assim. Você não reage às provocações, você não reage às intempéries da vida, não. Você sabe que existe um Deus que sabe de todas as coisas. E aqui diz a Bíblia Sagrada, amados, agora somos filhos de Deus. Olha que maravilha, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quando alguém começa a bisbilhotar, é muita presunção a dizer, não porque nós vamos ser assim, não porque eu chegar no céu vou encontrar meu pai, não porque eu vou encontrar minha mãe, não porque lá nós vamos fazer acontecer. Nós não sabemos de nada. Aqui está escrito, amados, agora somos filhos, a convicção é que agora somos filhos de Deus agora. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Não é manifesto o que havemos de ser. Isso está guardado com Deus. Isso é segredo de Deus. Eu estou curioso para saber como eu serei, como estarei. Eu estou curioso. Eu não vejo o dia disso acontecer. Eu aguardo ansiosamente o arrebatamento da igreja. Glória a Deus, aleluia. Não adianta bisbilhotar, procurar, pesquisar, imaginar. Isto é segredo de Deus, porque a primeira parte já foi cumprida. Agora somos filhos de Deus. Mas sabemos que quando Ele
se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Eita maravilha! Quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes ao Senhor. O que eu quero mais? Falar para os irmãos. No passado, João e outros, eles não tinham preocupação de enriquecer ninguém. Eles não tinham nenhuma preocupação de enriquecer, de prometer carro, prometer lancha, prometer avião, prometer riqueza. Não! Sabe por quê? Porque os pés estavam na terra, mas a mente estava em Deus. O que acontecesse para eles estava bom. E você nunca vai achar na Bíblia, no Novo Testamento, quaisquer das pessoas que Deus chamou, que eles banjavam dinheiro. Você não vai achar que estava bem de vida, que estava rico, porque a riqueza deles era Jesus, a riqueza deles era Deus, a riqueza deles era o Espírito Santo, a riqueza deles era a salvação da alma. Era isso a salvação, era a riqueza deles. Não estava preocupado com riqueza, com carro novo, casa nova, com isso, com aquilo, não. Estava preocupado. Isso não é proibido ter, mas não deve ser a nossa prioridade. A prioridade deles era essa. Quando ele fala na palavra de Deus, aleluia. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos face a face. Ver o Senhor face a face. Esse dia está chegando, meus irmãos. Eu quero repetir, esse dia está chegando. Por que está chegando? Porque segundo a profecia de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, neste momento, nós estamos na 60ª semana de Daniel, ou 69 semanas. E o dia Deus foi o quê? 70 semanas. 70 semanas. Nós estamos na 69ª ou 69. Isto é igual a vezes 7, 483 anos. Faltando apenas uma semana de anos, que é igual a 7 anos, para poder completar 490 ou 70 semanas. Por enquanto é o momento da igreja, e essa última semana de Daniel vai se cumprir, ou começar a se cumprir, após o arrebatamento da igreja do Senhor. A igreja não vai estar mais nessa terra. E aí, meus irmãos, desculpa a expressão aqui, mas vai ser um jogo da pesada. Porque se com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com Deus tremendo, está difícil ver nessa terra, e imagine depois que a igreja for arrebatada, em que o Espírito Santo vai também. Porque o Espírito Santo só está na igreja, só está na terra por causa da igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai também. Por isso, o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Eu costumo dizer, não sei, ao terminar essa mensagem, essa palavra, se eu vou pegar meu carro, se eu vou chegar até Macaé. Não sei se chega até lá. Mas uma coisa eu sei, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Porque esse é o momento da igreja. E aí Deus vai se preocupar com a salvação de Israel. Romanos, capítulo 11, do versículo 24 até o versículo 27. Romanos 11, 24 a 27, Deus
vai se preocupar com a salvação de Israel, porque esse é o momento da igreja para a glória do nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus. Fica de pé, meus amados.